Daqui um bocadinho ele disse, Elza Gomes da Conceição, que sou eu. Aí eu me levantei, quando eu me levantei, aquele auditório veio abaixo, todo mundo rindo muito, porque eu estava com uma roupa de minha mãe, com uma porção de alfinetes, que eu pesava 30 e poucos quilos, e a minha mãe pesava um pouquinho mais, 60 e poucos, né, para você ver. E eu cheio de alfinetes, que para aquele pessoal era uma bruxinha, era um ET que estava entrando ali com 2 Marias Chiquinhas, todo mundo rindo ali, Barroso, sério. Disse, o que você vem fazer aqui? Eu disse, senhora, eu acho que aqui a gente canta, né? E quem disse que você canta? Eu disse, eu canto. Aí ele disse, então me faça favor e me diga de que planeta você veio. Aí aquilo ficou meio magoado, né? Eu disse, do mesmo planeta seu, senhora. Ele disse, qual é o meu planeta? Eu disse, o planeta Fome. Essa que você estava ouvindo é a Elza Soares. O áudio é do programa Roda Viva, da TV Cultura, e ela estava contando uma história que aconteceu em 1953, quando ela participou do show de calouros do Ari Barroso, na TV Tupi. A Elza, que tinha por volta de 14 anos nessa época, foi até lá atrás do prêmio em dinheiro que o programa oferecia aos melhores talentos, porque assim como muitas outras famílias brasileiras, a da Elza vivia assombrada pela fome. Em 2020, quase 70 anos depois, a gente pediu para Elza explicar o que é a fome. A fome é uma coisa tão estúpida, escurece as vistas, a fome dói, a fome tira você do seu raciocínio. A fome é uma coisa... Só quem passou como eu sabe o que é a fome. Não tem como explicar o que é passar fome. Ela é ruim, ela é horrível, ela é horrorosa, só isso. Esse é o Prato Cheio, podcast do Joio e o Trigo sobre alimentação. Eu sou a Natália Silva e nesse episódio, infelizmente, o prato tá vazio. Junto com a Amanda Flora, dona do Sotaque Carioca, que logo vai aparecer aqui, eu vou falar sobre essa coisa horrorosa, como disse a Elza. A fome é um assunto delicado e perigoso, que apesar dos avanços dos últimos anos, não deixou de ser um problema no Brasil. A gente já volta. Opa, tudo bem? Aqui é o João Pérez, eu sou da equipe do Joio e desse podcast que você está ouvindo agora. Essa primeira temporada está no ar graças à Fundação Heinrich Böll, que trabalha em prol dos direitos humanos e da sustentabilidade. Se você também quiser apoiar o nosso trabalho, a melhor forma de fazer isso é falando. Indique esse podcast para alguém e nós seremos eternamente gratos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse ojoiotrigo.com.br. Bom, de volta no tempo. Quando a Elza subiu no palco, ali no meio do século passado, o Brasil era bem diferente do que é hoje. Mais da metade da população vivia no campo, não nas cidades. O processo de urbanização começou ali nos anos 30, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência pela primeira vez, e pegou no tranco mesmo nos anos 50, quando ele já estava no 3º mandato. Para você ter uma noção, em 1950, algo em torno de 36% da população estava nas cidades. Esse número foi crescendo, e em 2015, quando foi feita a pesquisa nacional por amostra de domicílios, já eram 84% morando nas cidades. Hoje deve ser mais ainda. Mas enfim, o que a fome tem a ver com isso? Lá nos anos 50, além da industrialização, que aumentou as oportunidades de emprego nas cidades, principalmente naquelas localizadas no Sudeste, como São Paulo, de onde a gente está falando agora, tinha outras coisas empurrando os moradores do campo para longe. Primeiro, a falta de acesso à terra. E segundo, a mecanização do campo. Sem terra para plantar e sem emprego, não tinha dinheiro. E aí não tinha comida também. Então, nessa época da história que a Natália descreveu, a imagem mais marcante da fome era das pessoas que viviam em ambientes rurais, precários e castigados por condições naturais que a gente não sabia como lidar, como a seca do sertão nordestino. Vidas Secas, por exemplo, o livro que Graciliano Ramos publicou em 1938, conta a história dessa miséria que o Brasil enfrentava naquele momento. E a cara da fome era aquela dos retratos feitos por Portinari, pessoas raquíticas, cercadas de cenários secos. O quadro que talvez você conheça, pintado em 44, está na capa deste episódio. Essa era a imagem mais marcante da fome, mas não era a única. Quando um fenômeno acontece num país do tamanho do Brasil, é difícil que ele se desenrole de um jeito só. Então cada região tinha uma característica. Agora imagine que você é presidente. Como você resolve um problema que você mal conhece? Bom, é aí que surge uma figura muito importante para o debate sobre a fome no Brasil. É aí que vem a obra, por exemplo,
o Geografia da Fome e os outros estudos e escritos do Josué de Castro, que ele mostra que essa pobreza naquela época existia um senso comum de que ela era muito resultado somente das condições naturais que eram dadas e da dificuldade, do desafio de conviver com essas condições. Essa é Elisabetta Recine, professora da Universidade de Brasília e ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Eu conversei com ela por telefone, por isso a qualidade do áudio não está tão boa. E o Josué de Castro vem mostrar que certamente as condições naturais não eram condições adequadas, mas, ao mesmo tempo, você tinha uma diferença já, naquele momento, muito profunda de acesso a serviços, às condições de vida. E isso fazia com que a pobreza e, consequentemente, a fome tivesse um caráter muito mais dramático. O Josué de Castro era médico e se interessava muito por nutrição. No começo da sua carreira, lá em Recife, ele foi chamado para trabalhar numa fábrica e avaliar a saúde dos empregados. O patrão andava meio bravo e dizia que os funcionários eram muito preguiçosos. Depois de ficar um tempo na fábrica, o Josué chegou à conclusão de que o problema não era bem preguiça. Eu disse aos patrões, sei o que meus clientes têm. A doença dessa gente é fome. Pediram que eu me demitisse. Saí. Compreendi então que o problema era social. Não era só do Mocambo, não era só do Recife, nem só do Brasil, nem só do continente. Era um problema mundial, um drama universal. Josué saiu dessa fábrica, mas não deixou de investigar a fome. Escreveu alguns livros até publicar a sua mais famosa obra em 1946. O livro Geografia da Fome descreveu como a fome acontecia em cada canto do país e deixou claro que adotar uma solução única não ia resolver o problema, que era bem complexo. Então, a partir do momento que o Josué dá visibilidade aos determinantes estruturais socioeconômicos da fome e da pobreza, ele também dá visibilidade à responsabilidade do Estado incidir sobre essas injustiças, sobre essas desigualdades, por meio das políticas públicas. Com o trabalho de Josué, foi possível que o governo começasse a desenvolver políticas para combater o problema. O salário mínimo, instituído em 1º de maio de 1940, é um exemplo disso. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações. O Getúlio entendeu que a fome não era um problema isolado e tinha um impacto enorme numa coisa que ele estava muito interessado: a produtividade do país. Como diz minha mãe, saco vazio não para em pé. Nem trabalha, nem estuda. É simbólico que uma das primeiras iniciativas do governo para atacar a fome esteja ligada ao trabalho, mas não parou por aí. Com o passar do tempo, as políticas foram incorporando mais grupos da população além dos trabalhadores. Estudantes, contemplados pelo Programa de Alimentação Escolar, mães, pessoas doentes, pessoas pobres. E isso, junto com vários outros motivos, fez com que a fome mudasse de cara. Mas tem uma coisa que mudou muito pouco durante a história, que é a desigualdade social. Esse problema, que está lá na raiz do Brasil como um país, foi alimentado pelas escolhas que a gente fez como sociedade. Uma das principais, segundo a Elisabetta, foi o modo de desenvolvimento agrícola. O que tem a monocultura? Historicamente, até os dias de hoje, ela está voltada para o mercado externo. Então, ela não é uma produção que se volta para alimentar as pessoas. Outra coisa, ela demanda grandes extensões de terra e, portanto, ela está concentrada em poucos proprietários, né? E, consequentemente, tudo que ela gera de riqueza, seja do ponto de vista econômico, financeiro, mas riquezas de outras dimensões, também se concentram nesses proprietários. Então, ela em si, ela já gera uma desigualdade, né? Ela concentra poder econômico, seus resultados, etc., na mão de poucos. A concentração de terra, característica da monocultura, e a diminuição do número de empregos no campo por conta da industrialização empurraram as pessoas para as cidades. Elas se mudaram para trabalhar não só na indústria, mas para ocupar vagas de emprego do setor de serviços. O salário, independente da ocupação, era baixo. Mesmo morando nas periferias, que tinham aluguéis menores, sobrava pouco para a comida.
E é aí que o ciclo de pobreza e fome, que antes acontecia no campo, começa a se repetir nas cidades. A diferença agora é que as pessoas não tinham nem terra para produzir o próprio alimento. O acesso à comida dependia quase que exclusivamente do dinheiro. E aí surge um novo elemento na história, que muda de vez a cara da fome no país: a indústria de alimentos ultraprocessados. Mas calma, guarda essa informação. Antes a gente precisa falar de outra coisa. No caminho de 1950 até hoje, o Brasil foi governado por muita gente. Teve golpe, ditadura militar, redemocratização e 2 impeachments. Para quem estiver interessado em saber mais sobre quem foram os ocupantes da cadeira mais importante do Poder Executivo, eu recomendo o podcast Presidente da Semana, que o Rodrigo Vizeu fez lá na Folha de São Paulo. O que importa para nós aqui nesse episódio é o que os últimos presidentes, mais especificamente o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma e o Temer, fizeram para combater a fome enquanto eles estavam no poder. Um spoiler: não há vilões nem mocinhos nessa história. A maneira como cada um deles lidou com esse problema nos trouxe ao cenário de hoje, que a Elisabetta vai explicar daqui a pouco. Vamos começar pelo Fernando Henrique Cardoso. O FHC assumiu a presidência em 1995, com a promessa de colocar o Brasil no caminho do neoliberalismo, com um Estado menor e uma gestão mais eficiente. Logo no começo do primeiro mandato, ele extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, e o substituiu por um conselho com participação maior da população, seguindo essa lógica de enxugar o Estado. A reforma neoliberal não saiu bem como planejado e no segundo mandato do FHC, o desemprego começou a subir e os problemas sociais ficaram mais evidentes. O Lula, que já estava no jogo político há alguns anos, tentando conquistar a presidência, elabora junto com seus apoiadores o projeto Fome Zero, que propunha uma política de segurança alimentar para o Brasil. Essa é uma das explicações para a vitória dele lá em 2002. Mas o FHC não ficou parado vendo o bonde passar, não. Em 2001, quando começa a crescer esse debate sobre a fome, ele cria o Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à saúde, mais conhecido como Bolsa Alimentação, que depois seria reformado e ampliado pela gestão petista para virar o que é hoje o Bolsa Família. E aí, em 2002, Lula vence a eleição e se torna o primeiro presidente brasileiro a colocar o combate à fome como prioridade no plano de governo. O Brasil conheceu a riqueza dos engenhos e das plantações de cana-de-açúcar nos primeiros tempos coloniais, mas não venceu a fome. Proclamou a independência nacional e aboliu a escravidão, mas não venceu a fome. Conheceu a riqueza das jazidas de ouro em Minas Gerais e da produção de café no Vale do Paraíba, mas não venceu a fome. Industrializou-se e forjou um notável e diversificado parque produtivo, mas não venceu a fome. Isso não pode continuar assim. O Lula dedicou uma boa parte do seu discurso de posse a esse tema. Falou que enquanto houvesse um brasileiro passando fome, nós teríamos motivos de sobra para sentir vergonha. E ainda disse que se toda a população conseguisse fazer 3 refeições diárias ao fim de seu mandato, sua missão estaria cumprida. A gestão petista fundou o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que ficou responsável por coordenar o Fome Zero. Além disso, recriou o CONSEA, que o FHC tinha extinguido, e o transformou em um órgão de aconselhamento direto da presidência. Criou ainda um Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Além do Bolsa Família, que muita gente já conhece, o Fome Zero também construiu cisternas no sertão nordestino para lidar com o problema da seca, inaugurou restaurantes populares e distribuiu suplementos alimentares para lidar com carências mais específicas. A situação da fome no país nessa época melhorou bastante. Um estudo de 2008, coordenado pelo professor Carlos Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, apontou que entre 1996 e 2007, durante os 2 mandatos de FHC e o primeiro mandato de Lula, a desnutrição infantil caiu 50% no país. É muita coisa. Os principais motivos, segundo o estudo, são uma combinação entre o aumento do poder aquisitivo das famílias e o crescimento do acesso a serviços públicos essenciais, como educação, saúde e saneamento básico. Em 2010, a Dilma Rousseff é eleita como a pessoa responsável por dar continuidade ao que o Lula tinha feito em seus mandatos na área social. Ela substitui o Fome Zero pelo programa Brasil Sem Miséria, que tinha metas voltadas para a distribuição de renda
inclusão produtiva, aquisição de alimentos, acesso à água, saneamento e energia elétrica. Em 2014, quando a Dilma estava disputando a reeleição, o Brasil virou um exemplo para o mundo no combate à fome. Senhor presidente, há poucos dias a FAO informou que o Brasil saiu do mapa da fome. A Dilma foi reeleita depois de uma disputa bem apertada contra o Aécio Neves, principalmente porque no ano em que o Brasil saiu do mapa da fome, as contas públicas saíram dos trilhos. A gente estava gastando mais do que ganhava. Para fechar a conta, o governo Dilma começou a adotar uma série de medidas de austeridade fiscal. A verba destinada aos programas de inclusão social, como o Bolsa Família, foi mantida. Mas cortes feitos em outros lugares, como nos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento agrário, contribuíram para que a fome, que parecia ter sido superada, voltasse a ser motivo de preocupação. As coisas não melhoraram e a queda de popularidade da Dilma, misturada com muitas outras coisas do cenário político daquele momento, levaram ao impeachment. Quem assume o poder é Michel Temer, que afia ainda mais a faca da austeridade fiscal. Em 2016, o governo aprovou a Proposta de Emenda Constitucional 95, mais conhecida como o PEC do Teto de Gastos, que limita os gastos públicos por 20 anos, incluindo áreas como educação e saúde. A coisa piorou tanto que, em agosto de 2018, especialistas da ONU enviaram um comunicado ao governo brasileiro questionando os impactos negativos das medidas de austeridade que estavam sendo implementadas desde 2014. No documento, a ONU ressalta tudo o que foi feito desde o FHC para combater a fome e afirma que o governo brasileiro desrespeitou os critérios internacionais de avaliação de impacto de medidas de austeridade. Sem essa avaliação, quem acabou pagando a conta, mais uma vez, foram as populações mais vulneráveis. Existem estudos de um pesquisador, de um cientista social da Universidade de Oxford, que provou que os países, todos os países, que entraram em situações de crise econômica e que reduziram o seu orçamento nas políticas sociais, foram os países que saíram com maior dificuldade e em pior situação da dita crise econômica. A Elisabetta está falando do David Stuckler, autor do livro A Economia Desumana, Por que a Austeridade Mata, publicado em 2014 pela editora Bizâncio. Então ele tem uma frase que fala que a austeridade mata, né? Porque o remédio, né, da austeridade, ele é um remédio muito amargo, mas ele não é amargo para a sociedade como um todo. Ele é amargo para quem já tomava remédio amargo secularmente, né? Então, se nós continuarmos fazendo essas opções enquanto país, a gente vai continuar tendo muitos passando muito mal, né? E poucos passando muito bem e talvez até melhor. E isso é insustentável para qualquer país que pense no médio e longo prazo, né? Isso é insustentável, isso não deixa um país bom para quem vive nele. Né? Talvez a gente, como sociedade, não perceba as consequências das escolhas que estão sendo feitas e das escolhas que estão sendo comemoradas atualmente. Em 2019, depois de uma eleição ainda mais polarizada do que a de 2014, Michel Temer entrega a faixa presidencial a Jair Bolsonaro. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível... Em seu discurso de posse, Bolsonaro não falou nenhuma vez sobre fome, o que dava pistas para entender o que esperar dali para frente. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Essa foi a resposta que o Bolsonaro deu à jornalista Carla Gimenez, do El País Brasil. Ela tinha perguntado sobre o crescimento da miséria no país durante uma coletiva de imprensa no começo de julho de 2019. Uns dias antes dessa coletiva, o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, tinha dado uma entrevista ao El País e disse que estava preocupado com o aumento da fome no Brasil por conta da crise econômica, dos cortes de gasto e do desemprego. Agora, adotou-se no Brasil, de governo Fernando Henrique para cá, PSDB, e depois o PT,
que distribuição de riqueza é criar bolsas. É o país das bolsas. E o que faz tirar o homem da miséria ou a mulher é o conhecimento. Esses políticos que criticam a questão da fome do Brasil, no meu entender, tem que se preocupar, estudar um pouco mais as consequências disso daí. Falar que se passa fome no Brasil é um discurso populista tentando ganhar simpatia popular, nada mais além disso. O que nós temos que fazer, nós, o Poder Executivo e o Legislativo, que em grande parte um depende do outro, é facilitar a vida do empreendedor, de quem quer produzir. Bom, a gente já viu que o crescimento econômico sozinho não resolve a fome. A gente precisa olhar para a principal causa desse problema aqui no Brasil, que é a desigualdade social. E tem outra coisa que o Bolsonaro disse, que a gente precisa prestar muita atenção para entender o que é a fome no Brasil de 2020. Agora, passar fome não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Lembra que eu te falei para guardar a informação dos alimentos ultraprocessados? Então, chegou a hora de voltar para esse ponto. Com o passar do tempo, os brasileiros passaram a ter acesso à comida, principalmente por meio da compra. E se você tem pouco dinheiro, que é o caso da maior parte da população, você vai ter menos para gastar com comida. Por isso, as famílias de baixa renda começaram a consumir aquilo que é mais barato e fornece mais energia. E é aí que entram os alimentos ultraprocessados, que são aqueles produtos industrializados, cheios de gordura, açúcar e sal, e geralmente muito baratos, práticos e cheios de calorias. Então, duas coisas que aparentemente nunca andariam juntas se encontram. Essa articulação entre fome e obesidade, ou entre desnutrição e obesidade, ela começa a ser vista mais recentemente, né? Quando a gente começa a ter o que a gente chama de transição alimentar e nutricional. Antes, a gente passou décadas da história do país preocupado com a fome e com a desnutrição, e aí com as carências de micronutrientes que se denominam fome oculta, etc., né? Porque o aspecto mais aparente do problema era a questão da quantidade de alimento que estava disponível, que as pessoas tinham acesso. A partir do momento que você tem um processo de industrialização de todo o sistema agroalimentar e você começa a disponibilizar a um preço relativamente acessível muitas calorias, você mascara o problema alimentar, né, quando você não identifica mais, pelo menos no volume, no número de crianças principalmente, a questão da ausência de comida e a questão da qualidade da alimentação começa a ficar mais importante. Então não significa que uma pessoa que comeu não sente fome. Ela pode sofrer um tipo específico de fome, chamado pelo Josué de Castro de fome oculta, que é quando aparentemente está tudo bem, mas faltam micronutrientes como vitaminas, minerais, na dieta da pessoa. O presidente Bolsonaro, por exemplo, que come miojo com frequência durante as suas viagens internacionais, pode ter um tipo de carência nutricional, já que a composição desse produto é basicamente farinha, gordura, sal e aditivos que dão cor, sabor e aroma. E o Brasil, que em 2014 tinha virado uma referência no combate à fome, está vendo esse problema ressurgir. Em 2018, um relatório divulgado pela FAO, a Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, apontou que a tendência de queda no número de pessoas passando fome no Brasil se estagnou. Em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome, menos de 5,1 milhões de brasileiros sofriam com a falta de alimentos. Em 2017, eram 5,2 milhões. Mesmo levando em conta que a população cresceu nesse meio tempo, a queda foi menor do que em anos anteriores. O problema não é só do Brasil, mas da América do Sul como um todo, já que vários países da região têm sofrido com a recessão econômica, instabilidade política e os novos desafios criados pela crise climática. E a fome, nesse novo contexto, acontece com mais frequência em grandes centros urbanos. Se você mora numa cidade e você começar a olhar para os bairros mais periféricos, é aí que estão essas famílias. É aí que estão essas pessoas. É a família que é chefiada pela mulher, que antes ela tinha, por exemplo, um emprego de faxina, ou ela trabalhava numa casa como mensalista,
Hoje ela já começa a trabalhar como diarista. Se existia um homem ou o pai das crianças dentro de casa, ele trabalhava na construção civil, passa a ser bico. Hoje ele trabalha, amanhã não trabalha. As pessoas começam a ter menos dinheiro, né? Então, é aí que estão, é dentro dessas casas que tá a fome. Você não precisa ir só para o semiárido, você não precisa ir só para o Vale do Jequitinhonha. Essa é a cara da fome em 2020, bem diferente daquela que o Portinari pintou no quadro Retirantes. Por um lado, isso mostra que o Brasil mudou e se tornou um país mais urbanizado e conseguiu lidar com esse problema ao longo da sua história. Por outro, deixa claro que o desenvolvimento econômico nem sempre é sinônimo de desenvolvimento social. Assim como estar de barriga cheia não significa necessariamente estar bem alimentado. A desigualdade continua a ser um problema no país e pode ficar ainda pior se nada mudar nos próximos anos. Segundo o IBGE, entre 2016 e 2017, o número de pessoas extremamente pobres, aquelas que vivem com menos de R$ 140 por mês, foi de 6,6% para 7,4% dos brasileiros. A pobreza também cresceu 0,8% nesse mesmo período. Esses dados deixam a gente com a sensação de que o Brasil não aprende com a própria história. Professora, olhando para o que está acontecendo hoje no Brasil, quais são os principais desafios para o combate à fome? A primeira coisa é reconhecer que esse problema não é de uma pessoa ou não é das pessoas que têm, né, que passam fome. É um problema da sociedade como um todo. Segundo, reconhecer, portanto, que essa solução ela não vem por medidas que sejam medidas paliativas. As medidas de alívio da fome, por exemplo, como programas de transferência de renda, distribuição de cestas básicas, restaurantes populares, etc., eles não são suficientes. O que nós precisamos é articular esses programas com ações e políticas de mudança estrutural. O que eu digo de estrutural? Que mesmo na estrutura da injustiça brasileira, de acesso à renda, de acesso à educação, de acesso aos direitos. Então, a gente precisa fazer mudanças que sejam estruturais e que mudem o padrão de distribuição de renda e de acesso a serviços e recursos no país. Terceiro, que essas mudanças, elas não são gastos e elas não penalizam o país. Pelo contrário, elas são investimentos e a partir do momento em que sejam investimentos, uma duração suficiente e se articulem com outras ações, elas vão render resultados não só para essas pessoas que hoje passam fome, mas para a sociedade como um todo. E compreender que a pobreza ela não é de uma pessoa, a pobreza é do país. É o Brasil que se empobrece como um todo quando a gente tem pessoas ainda passando fome nesse país. O planeta Fome, que nos deu Elza Soares, é também nosso. Como Elisabetta disse, esse é um problema do país inteiro, não só das pessoas que passam fome. Para resolver, o primeiro passo é reconhecer que ele existe e tentar entender como ele funciona. A Elza, no dia que se apresentou para Ari Barroso, sentia fome e lembrava disso por causa dos alfinetes que a espetavam enquanto ela cantava. Em setembro de 2019, ela lançou um disco chamado Planeta Fome. O figurino da turnê, assim como todas as roupas que ela usou para subir nos palcos ao longo da sua carreira, tá cheio de alfinetes. Ela faz isso para não esquecer de onde veio e pelo que passou. Talvez o Brasil também devesse andar com os alfinetes por aí. Eu não sei explicar como moldou minha vida. A gente começa a dar valor a tudo. Um prato de feijão com arroz é uma delícia. Um prato de angu é uma delícia. Um ovo frito é uma delícia. Molda a sua vida de uma maneira de você começar a respeitar tudo que você vê pela sua frente. Molda de uma maneira tão gigantesca que tudo se torna tão grandioso para você. É isso aí, moldou minha vida de uma maneira que eu valorizo tudo que tenho até hoje. É porque a fome, quando eu cresci, já cantando, já não tinha mais fome de comida,
eu vi que nós temos fome. Você também tem fome, meu bem. Fome de respeito, fome de amor, fome de saúde, fome de dignidade. Entendeu? A fome não é só a comida. Eu hoje sinto fome demais. O prato cheio na minha casa, graças a Deus. Os meus filhos, os meus netos comem bem, eu como bem. Mas cadê o pudor? Cadê o respeito? Cadê a dignidade? Também é fome. Por isso, o meu CD chama-se Planeta Fome, porque a gente está vivendo um momento de muita fome nesse país. As fontes de informação que usamos ao longo deste episódio estão na descrição. Nosso muito obrigada à professora Elisabetta Recine, a Pique Candeias, assessora da Elza Soares e, claro, a Elza Soares, que tirou um tempinho para gravar um áudio para este podcast. Foi uma honra enorme. A produção e edição do Prato Cheio e o roteiro desse episódio são de Natália Silva. A revisão e checagem de fatos foi feita por João Pérez e Muriti Neto. A gravação foi feita no estúdio Reampim, com Rafael Prego. Quem cuida das redes sou eu, Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita pela Denise Matsumoto. Esse podcast está no ar graças ao apoio da Fundação Henrique Bol. Até o próximo episódio, pessoal!